Você sabe quem foi Nikola Tesla? Se essa pergunta fosse feita há alguns anos atrás, provavelmente a resposta seria não. Mas hoje em dia é muito provável que vocês conheçam ele. Não porque vocês estudaram na escola ou leram em algum livro didático, até porque nesses locais ele simplesmente não é citado. As informações sobre Tesla nós tivemos através da internet. Inclusive, muitos sites colocavam ele como o gênio injustiçado. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de Tesla através de 4 coisas. Uma coisa velha, uma coisa nova, uma coisa ruim e uma coisa boa. Simbora! E aí, negada, tudo bem? Meu nome é Neivan, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Como eu falei no início, hoje nós falaremos sobre Nikola Tesla. Antes de tudo, não esqueça de seguir o perfil aqui, Aficionado por História, nas redes sociais, beleza? Vai estar aparecendo aí na tela. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Nikola Tesla nasceu em 1856 na aldeia de Smiljan. Naquela época, essa aldeia ficava numa região que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Nos dias atuais, o lugar integra o território da Croácia. Supostamente, na época de escola, Nikola Tesla já era um dos alunos mais bem dotados. O seu próprio pai trabalhava no desenvolvimento e aprimoramento do seu raciocínio lógico. Em 1873, Nikola Tesla ingressou no Instituto Politécnico de Graz. Lá, ele deu início aos estudos de engenharia elétrica. Depois, ele foi para a Universidade de Praga, mas infelizmente ele não concluiu o curso. Porém, em 1881, ele começou a exercer a função de engenheiro elétrico, trabalhando para a Companhia Telefônica de Budapeste. Um tempo depois, Tesla se mudou para a França e depois ele foi para os Estados Unidos. E foi nos Estados Unidos que então ele conheceu Thomas Edison, que era um dos inventores mais famosos da época, inclusive tinha uma indústria já bem conhecida. O Thomas Edison tinha até desenvolvido a corrente contínua, que era a corrente de energia elétrica que era usada na época. Inclusive ele já tinha implantado em Nova York. Tesla então conhece Thomas Edison e eles começam inclusive a trabalhar juntos. Vai ter uma situação em que o Thomas Edison ele pediu um serviço ao Nikola Tesla e ofereceu uma quantia razoável pelo serviço. Tesla fez o prometido, só que na hora de receber o salário, o Thomas Edison falou que não passava de uma brincadeira, que Tesla não entendia o humor americano. Claro que Tesla ficou puto da vida, deixou de trabalhar com o Thomas Edison e foi trabalhar sozinho. O Nikola Tesla ele tinha conhecimento da corrente contínua, mas ele também tinha conhecimento da corrente alternada. Na época, a corrente alternada não era desenvolvida, então Tesla começou a trabalhar, começou a fazer estudos para desenvolver a corrente alternada. A corrente contínua tinha um problema muito grande, porque além dela não chegar a grandes distâncias, ela precisava ter um gerador quase que muito perto um do outro, utilizava cabos muito grandes, então de fiação a cidade ficava muito tumultuada. Então, com seus estudos de corrente alternada, Tesla foi visto por um empresário muito rico da época chamado George Westinghouse e começou então a financiar Tesla para esse projeto. Inclusive foi com o apoio de Westinghouse que Tesla construiu a primeira hidrelétrica do mundo nas cataratas do Niágara. É claro que o Thomas Edison ficou muito puto, porque o desenvolvimento, o surgimento da corrente alternada faria ele perder muito dinheiro, todo o investimento que ele fez na corrente contínua. Inclusive, quando Tesla chegava para ele para falar sobre a corrente alternada, ele dizia não. Mas lógico que a corrente alternada ela chegava a uma distância muito maior, utilizava cabos mais finos. Com isso, era muito melhor, muito mais viável para todos. Tanto que passou a ser usado e é o sistema de corrente elétrica que nós usamos até hoje. Além disso, Tesla também tinha um projeto de transmitir energia sem fio para todo mundo. Ele chegou até a construir uma torre e ele afirmava que ele iria transmitir energia sem fio. Mas é muito evidente que quem estava financiando isso, que no caso era o JP Morgan, percebeu que mesmo se a energia fosse transmitida sem fio, mais ou menos como é um Wi-Fi hoje em dia, ele não teria como regular a energia de cada pessoa que estivesse usando. Tesla não pensava nisso. Ele queria simplesmente ajudar todas as pessoas a receber uma energia da melhor forma possível. O episódio da corrente contínua de Thomas Edison, da corrente alternada de Nikola Tesla e Westinghouse, ficou conhecido como a Guerra das Correntes, no qual Nikola Tesla saiu vitorioso.
Vamos saber um pouquinho sobre a família de Tesla. O pai de Tesla, esse camarada aqui, ele era um padre da igreja ortodoxa. Supostamente ele queria que o filho seguisse a sua carreira, mas é evidente, né, que o Tesla seguiu por uma carreira completamente diferente. A mãe dele tinha facilidade de fabricar ferramenta de artesanato doméstico e também aparelhos mecânicos. Ela também tinha uma capacidade muito grande de memorizar poemas, só que ela nunca recebeu uma educação formal. Tesla era o quarto de 5 filhos. Ele teve 3 irmãs e o filho mais velho morreu num acidente de cavalo. E isso, inclusive, foi determinante para que ele tivesse visões, alucinações. Ele mesmo relatava que ele olhava os irmãos, ele tinha alucinações. Existe uma história de que no dia em que Tesla nasceu, estava rolando uma tempestade muito forte, inclusive com direito a raios. Eu sinceramente não sei se isso é verdade, mas se for, é muito maneiro. Uma outra curiosidade é que Tesla tinha a memória fotográfica, também conhecida como memória de elefante. Ele era capaz de lembrar com detalhes de imagens e livros inteiros. Nikola Tesla defendia a eugenia. Se você não sabe o que é isso, basicamente a eugenia é quando você defende que somente um grupo, uma classe, um tipo de pessoa deve prevalecer. Ou seja, no mundo perfeito, aquelas pessoas que não são adequadas para esse mundo não devem existir. Inclusive, nós tivemos várias experiências aí na história de pessoas que viam, né, enxergavam uma sociedade perfeita, mas para isso, os que não fossem perfeitos deveriam ser exterminados. Em 1935, Tesla escreveu um artigo para uma revista americana que diz o seguinte: o ano 2100 verá a eugenia universalmente estabelecida. Nas eras passadas, a lei que governa a sobrevivência do mais ajustado capinou, grosso modo, as descendências menos desejáveis. O novo sentimento de pena dos homens passou a interferir com as operações brutas da natureza. Como resultado, nós continuamos a manter vivos e a reproduzir os inaptos. O único método compatível com nossas noções de civilização e raça é prevenir a procriação dos inaptos pela esterilização e orientação deliberada do instinto de acasalamento. Diversos países europeus e alguns estados da União Americana esterilizam os criminosos e os insanos. Isso não é o suficiente. A tendência de opinião entre os eugenistas é que nós deveríamos tornar o casamento mais difícil. Certamente, ninguém que seja desejável como progenitor deveria receber permissão para produzir uma progenitura. Dentro de um século, não mais parecerá boa ideia a uma pessoa normal se juntar com uma pessoa eugenicamente inapta da mesma forma que ocorre com a ideia de se casar com um criminoso habitual. Nikola Tesla é um dos personagens históricos mais importantes. Isso porque suas contribuições através de patentes e invenções fizeram com que o ser humano desse um salto tecnologicamente. Você provavelmente pode estar achando que eu estou exagerando, mas a verdade é que Tesla tem 111 patentes conhecidas, fora invenções que se perderam ao longo do tempo por diversos motivos. Algumas delas, por exemplo, são motor eletromagnético, o desenvolvimento da corrente alternada, como nós já falamos, motor de corrente alternada, gerador elétrico, bobina para eletrogeladeira, condutor elétrico, luz elétrica incandescente, indicador de velocidade, protetor de relâmpagos, frequencímetro, medidor de vazão. O cara, numa exposição do Madison Square Garden, apresentou o primeiro controle remoto da história. E aí, ele foi importante ou não foi? May I introduce the brilliant Nikola Tesla, the greatest inventor of the age. Thomas Alva Edison. Got a light? Oh, Tesla. Didn't see you there before. I now have the pleasure of introducing you to a novel system of energy, alternate currents. The world we are living in is a dream that Tesla dreamed first. Nikola Tesla nunca visou o valor monetário de suas invenções. Ele queria, de alguma forma, ajudar a humanidade e, por causa disso, ele acabou sendo esquecido ao longo do tempo. Empresários pararam de financiar seus projetos. Aliás, eles não queriam financiar alguém que eles não pudessem comprar. Nikola Tesla
morreu sozinho num hotel em Nova York. A morte dele aconteceu no dia 7 de janeiro de 1943. O motivo da morte teria sido trombose coronariana. E aí, negada, vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like para fortalecer meu trabalho, cara. Segue aí o perfil também lá no Instagram. De vez em quando eu coloco umas imagens bem interessantes de curiosidades, tá bom? Se você for novo, é claro, se inscreve aí no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Então é isso, negada. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! And love is a ghost that the others can see. It's a danger. Every shade of us should fade down to keep.